Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Espaço Trabalhista, aqui no canal da Prática Política, quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Eu peço a quem acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, deixe sua mensagem, a sua opinião, também tem uma enquete para que você vote, participe. Lembrando que o Espaço Trabalhista é uma iniciativa, né, uma parceria aqui do canal da Prática Política com o canal Em Nome da Rosa, do companheiro Cristiano Araújo, a quem desejo boa noite. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão com a gente ou os que vão chegar depois. Hoje vamos trazer um tema, né, que eu estava dando uma sondada durante a semana. É verdade que eu estive bastante ocupado essa semana, também teve, né, um problema de saúde que eu comentei ao Cláudio, mas a gente conseguiu se organizar aqui para fazer esse tema de hoje. Já de antemão, já quero dizer que esse foi um processo eleitoral que eu não acompanhei tão de perto quanto outros processos eleitorais que a gente analisou aqui no Espaço Trabalhista, na América Latina. Nós, aqui no Espaço Trabalhista, nós temos uma tradição de acompanhar a política latino-americana, né, no seu contexto com o Brasil, com os outros países latino-americanos, né, o contexto geopolítico, e eu escolhi um texto muito apropriado, que eu acho que é um resumo daquilo que foi essa eleição. Evo versus Mas, a crônica de uma morte anunciada na Bolívia. Já havia uma leitura antecipada de que fatalmente a esquerda sairia derrotada depois de 20 anos no poder. Infelizmente, a leitura acabou se confirmando, Sim. né? Assim como se confirmou os dois candidatos de direita na eleição, não o que se imaginava, né? Mas o Sim, fato é que se garantiu dois quadros da direita na eleição. E sim. para nós termos, né, uma companhia qualificada que vai nos contar um pouco melhor sobre essa eleição e outros temas que envolvem, nós vamos estar com a professora Flávia Loz, que vai nos acompanhar nessa grande jornada nessa noite. Eu vou até colocar já ela aqui na tela, apresentar formalmente para quem está nos acompanhando aqui no canal da Prática Política e também na retransmissão no canal Em Nome da Rosa, a Flávia Loz, professora de Relações Internacionais no Instituto Mauá de Tecnologia, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP, e também doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo. Lá no Instagram você encontra ela na @Flávia Loz Araújo, tudo junto. Como vai, professora? Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela gentileza. Cláudio, Cristiano, vocês me escutam bem? Sim. Boa noite para vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite. Muito obrigada a quem está seguindo a gente, escutando aqui o nosso bate-papo. Demorou para a gente encaixar as agendas, mas deu certo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para falar de América Latina. É um assunto que a gente estava até falando nos bastidores, ainda é pouco discutido aqui no Brasil. A gente fala pouco dos vizinhos, né? Só que é um tema cada vez mais central e que influencia muito no nosso dia a dia aqui. Então, eu agradeço esse espaço que vocês têm aqui para discutir política internacional e nacional também, né? É isso, eu agradeço Ô, pro- muito. Ô, professor, agradeço demais aqui em nome do canal da Prática Política por ter encontrado esse tempo para conversar com a gente. Eu vou só iniciar aqui, pelo menos introduzir, como o Cristiano já vinha fazendo, porque, para quem não está acompanhando aí, no último dia 17 de agosto, bolivianos foram às urnas para eleger não só o próximo presidente, né, da Bolívia, como também 36 senadores e 130 deputados da Assembleia Nacional. A Bolívia tem aí 11 milhões de habitantes, dos quais quase 8 milhões estavam aptos, habilitados a votar, e aí também há já o número do órgão eleitoral que desses quase 8 milhões de eleitores habilitados, 6,9 milhões participaram desta eleição. Eu vou começar tratando aqui da eleição presidencial, que é aquela que chama mais atenção, até para a professora poder trazer já alguns nomes e um pouco do contexto desse resultado. Está aí na tela para vocês o resultado do primeiro turno dessa eleição presidencial. Hoje a Bolívia é governada pelo MAS, né, o Movimento ao Socialismo, só que o MAS ficou de fora, né, o partido governista ficou de fora do segundo turno que está marcado aí para o dia
19 de outubro deste ano. Passaram para o segundo turno Rodrigo Paz, do PDC, que é o Partido Democrático Cristão, tá aqui, ele passou com 32% dos votos válidos, pouco mais de 1.700.000 votos, e na sequência o Jorge Quiroga, do Livre, ele com 26,7% dos votos válidos, pouco mais de 1.400.000 votos. Ô, professora, um pouco do contexto que o Cristiano já até trouxe aqui como manchete, né, essa ideia de a crônica de uma morte anunciada, muito em função daquilo que nós vimos nos últimos 2 anos de um racha intenso no movimento ao socialismo, que é o Partido Governista, que inclusive está no poder na Bolívia dos últimos 20 anos, governou 19. Só que também há um componente aí da crise econômica pela qual atravessa a Bolívia nesse contexto também da eleição. E a oposição que, com certeza, ao longo desses 20 anos, sempre tentou retomar o poder, né, levando em consideração o longo período aí do MAS à frente da presidência e também ocupando ou monopolizando o Congresso boliviano. Depois de 2 semanas desse primeiro turno, já dá para decifrar o que o povo boliviano quis ou decidiu no último dia 17 de agosto? Olha, Cláudio, não posso dizer que foi uma surpresa, porque não foi. A gente esperava aí já esse resultado muito ruim para o MAS, e aproveitando que você perguntou, né, como chegamos nessa situação na Bolívia. E tem muito da história, né, boliviana, você falou da oposição ao MAS. Lá é um país extremamente dividido já pela sua formação, né, ainda enquanto colônia. Tem algumas semelhanças e algumas diferenças com o Brasil que eu acho que cabe a gente notar aqui. Então, você tem as pessoas que moram nas cordilheiras, né, no altiplano mesmo boliviano, que são descendentes de indígenas, majoritariamente quechuas e aimaras. E do outro lado, né, o que a gente sabe ali é a região de Santa Cruz, Pando, que forma a região da meia-lua, que como se abraçasse naquele mapa. Adorei os infográficos, aliás, ajuda muito a explicar. É uma população descendente dos espanhóis, só que não só, né? São também muitas pessoas do leste europeu que, eventualmente, na história boliviana, migraram para lá. Então, tem uma população majoritariamente branca, se é que a gente pode chamar assim, no momento desse debate racial. Lá é considerado branco, em oposição aos indígenas. E quando eu digo em oposição, é em oposição mesmo. É dividido mesmo. As pessoas não se misturam e, principalmente, as instituições não reconhecem. Então, a oposição ao MAS foi desde o dia 1 e ela nunca parou. É uma oposição ferrenha, porque ela tem uma raiz no racismo profundo da sociedade boliviana. Então, quando o Evo chega à presidência, foi um choque muito grande para essa população, para essas elites políticas e econômicas, né, além dessa questão racial, e sempre fizeram oposição. Aí entram os outros fatores que vocês mencionaram, e até fatores que são culpa, vamos dizer assim, do próprio MAS, de erros de estratégia política, que vão minando a força do partido. Mas ele sempre teve que lutar para continuar fazendo o mínimo, que é estar no governo de forma democrática. Isso sempre aconteceu. A mesma coisa a figura do Evo, é um pouco controverso, a gente sabe que ele se meteu ou se enrolou em algumas questões bem polêmicas, mas ele sempre teve que lidar com pessoas que não queriam a existência dele, né? Primeiro presidente indígena, em 2006. Então, resumindo essa trajetória do MAS, né? A gente volta a falar isso aí ao longo do bate-papo. O que a gente pode dizer é que o partido vai agora, mais recentemente, sofrer com as crises políticas, crises econômicas, além da política interna da própria esquerda de lá. E a crise econômica está muito vinculada ao exaurimento ou esgotamento das reservas de gás natural, que é o maior produto de commodity que eles exportam, maior produto, né, da pauta exportadora, e aí não chegam os dólares. Então, assim, eu chamaria uma palavra que virou meio moda, né? Policrises. Foram várias crises que foram se somando. Essas mais antigas, que a gente já tem na raiz da história boliviana, então sempre uma oposição entre a população de origem indígena que vive nos Andes, né? E essa população de origem branca e que tem uma situação financeira mais favorável,
com esses elementos mais recentes, que aí entram, inclusive, na própria briga interna fratricida da esquerda boliviana hoje. À vontade, Cristiano. Esse racismo que tu te referes, professora, salvo engano, ele se chama nacionalismo cambo, né? Que existe mesmo. Eu estudei sobre isso uma vez, e existe uma oposição entre as elites de Santa Cruz, Pando, Beni, né? Alguns departamentos, né? Em relação ao altiplano boliviano, né? Mas não vou entrar nessa seara, né, para a gente ir para um outro ponto aqui, né, que é sobre a estratégia política, porque eu venho acompanhando as eleições bolivianas já há algum tempo, especialmente a eleição de 2019, e eu lembro que na ocasião da eleição de 2019, também tivemos 3 candidaturas de direita, né, algum apelo, né, bastante relevante, né, e se havia algum risco de talvez aquela estratégia não desse tão certo, talvez seria melhor deixar apenas o Carlos Messa como candidato, que talvez isso daria mais força para a direita, né? Essa era uma leitura que se tinha naquela eleição polêmica, né? Que acabaram no tapetão, tirando o presidente Evo Morales, né? E eu lembro que existia essa ideia, e até mesmo quando aconteceu a derrota, existiu essa leitura na imprensa de que não era bom dividir os votos da direita, porque o MAS ia ganhar tranquilamente, né? Não ganhou tranquilamente, mas ganhou, né? E agora, eu acompanhando de novo o processo eleitoral, né, da Bolívia deste ano, de novo veio a conversa. Pô, peraí, pessoal, será que não é melhor a gente colocar de novo uma candidatura só? Para que a gente vai colocar 3 candidaturas? E como o Samuel Doria Medina aparecia na frente, todo mundo queria colocar o Samuel Doria Medina, né, como aquela candidatura que seria a candidatura única, porque ele era uma novidade, entre aspas, né? Era uma novidade na política, era tido como outsider, né? Pelo menos assim se vendia, e ele estava com essa ideia, mas decidiram de novo, assim como em 2019, colocar 3 candidaturas da direita. E aqui tem um capítulo especial. Eu acompanho eleições latino-americanas há algum tempo, e eu não recordo de um episódio no qual 3 candidaturas conseguiram ser competitivas. Nós tivemos 3 candidaturas da direita muito competitivas. E aí eu queria saber da professora o que os bolivianos enxergaram em cada um desses 3 perfis que viram em Samuel Medina, Tuto Quiroga, né, e Rodrigo Paz como candidaturas que pudessem representar os bolivianos, e deu essa competitividade tão grande a essas 3 candidaturas. Realmente, Cristiano, é impressionante como os votos se dividiram, mas assim, se dividiram de uma forma que os favoreceu dessa vez, um cenário muito diferente de 2019, né? E me parece, como em outros países que passaram pela onda rosa, e vocês lembram lá no comecinho dos anos 2000, a gente teve vários países aqui na nossa região que tiveram eleições democráticas em que ocorre a vitória de partidos mais à esquerda, desculpe, por isso que chamavam onda rosa, né? Que seria uma centro-esquerda, uma esquerda menos radical, vermelho diluído, né? Então, por isso que chamava de rosa, teve um esgotamento desse processo. E aí a gente pode até pensar, né, o que levou a esse esgotamento, esse cansaço da população. Claro que uma das principais causas é o ciclo econômico. Então, a gente viveu ali o boom das exportações de commodities, isso favoreceu muito a nossa região no começo dos anos 2000, isso impulsionou esses governos de centro-esquerda e esquerda para que dessem andamento aos projetos. A gente teve uma mudança muito grande na América Latina de políticas públicas que realmente favorecesse a população mais pobre, isso é inegável. A Bolívia passou por esse processo. A Bolívia é um outro país, assim.
Os próprios bolivianos falam isso. Em relação à pobreza, era o segundo país mais pobre das Américas. Estava ali empatado com o Haiti. Hoje não, hoje você tem uma Bolívia que ainda é um país em desenvolvimento, mas que deu uma, vou chamar de decência, sabe? Na vida das pessoas. O mínimo ali é fornecido, o Estado está muito mais presente, né? Então, assim como a gente vê em outros países aqui da nossa região, a gente pode até pensar que o Brasil passou por esse processo também. Só que aí o ritmo da economia vai mudando e vai tendo esse desgaste, mais acusações de corrupção, sejam reais ou não. Nós sabemos que alguns problemas sim foram verdadeiros, a gente não pode fechar os olhos, outros foram das narrativas da oposição sempre à direita, e sempre direitas muito aguerridas, muito combativas em relação a qualquer pauta de esquerda, né? Na Bolívia, então, nem se fala, é muito forte. Eu aliaria essa percepção sobre o racismo junto com uma pauta anti-esquerda muito forte. É um país que sempre teve uma ojeriza isso, né? Só vai mudar de fato com a candidatura, depois com a presidência do Evo Morales, porque ele não vem só com uma pauta de esquerda, apesar de Movimento ao Socialismo, que é o nome do partido, o instrumento político, é um movimento indigenista cocaleiro. Então, ele tem uma raiz de base social muito forte. Mas, enfim, vamos falar dos candidatos de direita, que foi o que o Cristiano me perguntou. É difícil, Cristiano, responder essa pergunta, porque acredito que com você seja a mesma coisa. A gente olha para os três nomes da direita, inclusive o Quiroga, que saiu da disputa, e é mais do mesmo. Parece que a gente está revivendo os anos 90 na Bolívia. Aliás, esses nomes já estiveram na política, né? Não tem novidade, assim. O próprio Quiroga, ele já foi presidente, eu não lembro agora qual era o nome do presidente que ele substitui, acho que foi o Banzer, por um ano, quando o Banzer morreu. Se eu não me engano, foi o Banzer. O Banzer, né? saiu e ele assumiu provisoriamente. Ou seja, não é uma novidade, né? E todo esse tempo eles participando da política, não é que se aposentaram e estão voltando, né? Ai, obrigada. Adorei também esse infográfico, a gente tem aí os nomes. Então, assim, você tem esses personagens, olha o Jorge Quiroga aqui também, né? E que é justamente o que a gente está falando, voltando, parece sempre mais do mesmo, né? E as bandeiras políticas dos três também são muito, vou chamar de noventistas, né? Muito anos 90. Você pega o que foi dito nas campanhas, assim, não tem uma novidade, é aquela agenda neoliberal, cortar gasto público, é sempre isso, assim, né? Nos três casos. O que surpreendeu é que o Quiroga, ele, de maneira... O Quiroga não, desculpa, o Dória Medina, que foi o que não conseguiu, né? Não conseguiu ir para o segundo turno. O que chamou a atenção foi a bandeira dele, que ele tenta se aproximar um pouco de uma extrema-direita lá Milei, né? Com um slogan de 100 dias, carajo, né? Que aí não tem a mesma conotação de palavrão que aqui no Brasil. E aí não deu certo essa estratégia, mas ele tenta ali fazer uma jogada com a extrema-direita, né? Se aproximando, a bandeira dele não é exatamente essa, mas não deu certo. Agora os outros dois, que de fato foram para o segundo turno, mais do mesmo, assim, é difícil entender, pensando do ponto de vista da população, tanto que as pesquisas de opinião não pegaram isso, é o que mais surpreendente, né? As pesquisas de opinião colocavam o Dória Medina na frente até. Então, as pesquisas não captaram o sentimento. O que as pessoas estão vendo, que é essa pergunta do Cristiano, de inovação, né? O Rodrigo Paz Pereira, que foi a grande surpresa, também à direita, mas que foi a surpresa, ele é filho do Jaime Zamora, que já foi presidente da Bolívia. Então, ele também não traz um elemento de novidade. Então, parece, mais uma vez, na minha análise, um cansaço com a esquerda, um cansaço com o MAS. E esse cansaço se intensifica quando o próprio MAS começa a brigar, o seu principal dirigente, o Evo Morales, com o atual presidente, que é o Arce. Então, hoje, dentro do MAS, você tem uma divisão entre os evistas e os arcistas. E isso
passa também uma imagem para a população de, olha, além de não entregarem aquilo que se esperava, eles ainda brigam entre eles, né? Tem uma entrevista de uns anos atrás, tentando responder essa pergunta, do ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, porque o Equador passou pelo mesmíssimo processo, o esgotamento da onda ali de centro-esquerda, da onda rosa, o Correia é acusado de corrupção, vai ficar exilado, volta à direita, como está agora. E ele aponta algumas causas, assim, inclusive causas próprias, né, do que a esquerda poderia ter feito diferente. E ele fala, olha, a América Latina, no geral, é muito conservadora, a direita entrega isso, e se não entregamos a economia, né, bons resultados econômicos, o prato, a comida no prato do povo, a gente perde mesmo, né? Então ele faz uma leitura assim muito dura, mas muito realista desse cenário para as esquerdas latino-americanas assim. Então, respondendo em resumo, Cristiano, novidade não tem. Tem assim uma agenda que volta de neoliberalismo, aquela história da da direita mesmo dos anos 90, uma tentativa de recuperar as finanças do Estado. Então, isso que volta para o centro. Olha, a economia está mal, vamos colocar quem está prometendo melhorar a economia. E isso toca muito no bolso das pessoas. A vida delas melhorou, assim como melhorou aqui no Brasil. Só que não foi o suficiente, as pessoas querem mais. E aí, como a esquerda entrega, né? A gente se perguntou tanto isso aqui no Brasil nos últimos anos. Me parece, dentro da minha análise, que os bolivianos fizeram o mesmo cálculo. Ô, professora, é muito interessante esse voto, né? Porque é um voto que não necessariamente concorda, me parece, com a agenda do candidato que vai ao segundo turno, ou nenhum dos dois. Então, o voto é muito mais por um voto de protesto, mas não um voto de concordância com o que o candidato está defendendo ou estaria defendendo. E isso é grave, porque não deixa também de ser uma legitimidade, de oferecer ao candidato uma legitimidade para atuar com uma espécie de cheque em branco, né? Porque, em tese, ele pode se valer lá na frente, qualquer um dos dois que vencer, que, bom, eu passei pelo crivo das urnas, o povo me elegeu, então a minha agenda está aqui. E é essa agenda neoliberal, essa agenda que vai exatamente de encontro, né? Vai se chocar com o que foi a Bolívia ou que tem sido a Bolívia até aqui. Só que também há essa confluência de fatores que você muito bem descreveu na primeira resposta, né? É uma policrise, é um negócio assim que não tem como elencar apenas um fator. Mas a questão econômica parece que pesou mesmo. E aí, diante disso, diante da crise econômica pela qual tem passado a Bolívia, principalmente nesses 2 últimos anos, o presidente Luiz Arce foi nas entrevistas ele tem falado isso, mas eu vou citar uma entrevista específica que foi depois do primeiro turno lá da eleição presidencial, a France 24, em que ele fala e ele coloca a conta no Evo Morales. Ele fala que foi a partir do momento em que o Evo Morales ataca o governo, passa a atacar o governo em 2023, é que as coisas começam a desandar. Até ele cita ali que em 2023 o PIB estava crescendo, a inflação estava controlada. Só que a gente sabe que, até você trouxe isso para nós, que a Bolívia também tem limitações com seus próprios recursos naturais e a exploração destes. Então, é até difícil acreditar ou apontar que, de fato, a convulsão social provocada pelo Evo Morales seria a principal responsável pela crise econômica que, em tese, teria provocado essa derrota ao MAS e também a esquerda boliviana. Qual é o papel do Evo Morales nessa crise, se a gente considerar de 2023 para cá, quando ele parte para cima do governo, cria situações de fato embaraçosas, mas que quando coloca ali na ponta da caneta, de fato tem as suas limitações também a Bolívia e em tese não teria muita responsabilidade sobre essa crise econômica. Enfim, qual é o papel do Evo Morales nessa crise política e econômica da Bolívia? Pois é, fácil para o Arce também simplesmente jogar a conta inteira para o Evo, né? Claro, a gente pode falar, pô, ele ficou 20 anos no governo e o que ele entregou. E ele tem muito resultado para entregar, e, de novo, não o suficiente para superar todos os problemas da Bolívia, né? Mas, inclusive, esse capital político que ele adquiriu está com ele agora. Porque ele pode não ter levado o MAS para o segundo turno, não, nem para o primeiro, né? Praticamente, assim, as chances eram muito pequenas. Mas esse capital político está com o Evo ainda, muito mais do que com o Arce, apesar do partido estar dividido. Agora,
Sim, o Evo causa um alvoroço político muito grande, justamente porque ele tem essa massa. Na Bolívia, os movimentos indígenas são muito organizados e muito aguerridos. Foram aqueles mesmos movimentos que atuaram na Guerra da Água, na Guerra do Gás, ali em 2000, 2003. São pessoas que vão para as ruas mesmo, né? São organizadíssimas em termos políticos, que é o movimento dos cocaleiros, principalmente, que é lá da região do Chapare, onde o Evo está, inclusive. Então, ele causa um alvoroço político, ele mexe ali na base da política boliviana, ele deixa o Arce enfraquecido. Agora, as questões econômicas, elas me parecem muito palpáveis, porque se você tem um esgotamento das reservas de gás natural num país que praticamente só exporta isso, você tem um problema grande nas suas mãos, porque você não vai ter entrada de dólares, que a Bolívia tanto precisa, para comprar os itens mais básicos, não tem indústria, não tem um plano B para nada, né? Então tem aí uma carga do que não foi feito, que também cabe ao MAS, mas também cabe ao Arce, né? Eu colocaria na conta dos dois aí. E principalmente o que me preocupa hoje na Bolívia, quando a gente fala em economia, sei que tem as questões pontuais, né? O dólar, o câmbio, mas eles estão com um problema que o Brasil também vai enfrentar, toda a nossa região, que é a questão das terras raras. Então, assim, você tem aí, de fato, um recurso natural esplendoroso, né, que pode enriquecer seu país. Eles até criaram um ministério para as terras raras na Bolívia. Mas qual é o plano? Qual é a estratégia? Não tem. Então, assim, não tem nem como você substituir uma commodity pela outra. Já é muito ruim que o seu principal produto da sua pauta exportadora seja só commodities. Ainda se ela se esgota e você tem uma outra que você não consegue extrair sozinho com o recurso do seu próprio país, você tem um problema enorme. Qual que é o plano a partir disso, né? E eu falo isso porque outros países já desenvolveram um plano para suas terras raras. Cito aqui o próprio Japão, a China. Tem um plano estratégico, igual uma empresa, né? Só que aí para um estado, para que possa transformar isso em algo que traga prosperidade minimamente. É o velho debate da América Latina, né? Rico em recursos naturais, mas não leva ao desenvolvimento. Que horas que a gente vai superar isso, né? E o MAS, e aí eu coloco o Arce também nessa equação, precisa ter um plano B, precisa pensar no que vai ser feito, ou vai simplesmente entregar as reservas de lítio para uma exploradora aí, uma mineradora, seja chinesa ou canadense, americana. De novo, vai começar esse ciclo, que é o que a gente vive desde a da nossa colonização, né? A independência não trouxe uma independência econômica. Então, a gente parece que fica refém disso. E aí, voltando para o cenário atual, né? Sim, o Arce também teve problemas na sua administração, na sua política econômica. Isso não dá para negar. Ele joga toda a conta para o Evo, porque é mais fácil, né? O Evo pegou um outro cenário da política, da economia, e aí fez uma outra política econômica. Uma política econômica muito pautada no momento bom de exportação de commodities. A Bolívia estava excelente. Vocês lembram que logo que ele entra no governo em 2006, ele tem ali uma briga com a Petrobras, ele ameaça, ele estava com a faca e o queijo na mão. A gente pode olhar esse cenário, até lembrei da professora Carolina Pedroso, que sempre vem aqui, especialista em Venezuela. Venezuela passou por isso, né? O boom do petróleo, e, de novo, um país muito dedicado a uma commodity só, né? Então, assim, na minha visão, esse fundo econômico, né, esse pano de fundo que nunca se resolve, que nem a esquerda conseguiu resolver, volta sempre como um fantasma do passado. E como superar isso, aí, mesmo que vocês chamem um economista de formação, vai ser muito complicado. Mexe na taxa de juros, mexe nisso, mexe naquilo, mas tá, e como a gente usa os recursos do país para o desenvolvimento? Essa resposta ainda não encontramos aqui na nossa região. Não mesmo. Cristiano, à vontade. Bom, professora, já que tu tá falando de economia, né, eu vou aproveitar o gancho para eu também, né, tocar no tema da economia. Olha, eu confesso que fazia um tempinho que eu não acessava os dados sobre a economia boliviana e olha, eu fiquei bastante impressionado com o cenário que a Bolívia se encontra. Temos um desemprego muito grande na Bolívia, uma informalidade
que já é a maior da América Latina, né? Supera os 80%, salvo engano, chegou ali no Statics 83, 84, né? É um nível de informalidade gigantesco. A inflação também está em níveis muito altos e nós temos dois candidatos liberais, né, disputando o segundo turno. E como tu bem mencionou, temos uma crise cambial, porque o governo, não só do Arce, mas desde o governo do presidente Evo Morales, ele tomou uma decisão de tornar o câmbio fixo. E isso tem um problema, porque quando tu coloca o câmbio fixo, tu tem que ter uma economia muito dinâmica para entrar muitos dólares, quase que diários na tua economia, para que tu possa sustentar esse câmbio fixo, senão fica artificial, né? Mas o governo tomou essa decisão porque deixa tudo mais barato para a população e também, né? Não vamos ser ingênuos aqui, também mexe com a popularidade do próprio governo, mantém o governo popular, deixando os preços mais baixos, com um câmbio fixo. Não recordo agora qual era a paridade agora do dólar, confesso agora que eu me deu um branquinho aqui, mas eu sei que era um valor bem baixo para manter os bens essenciais baixos também. E aí eu quero recorrer a essa questão, porque não se sustentou, como tu bem disseste, né? O boom das commodities passou. O Brasil hoje não está mais com aquela oferta tão grande em relação ao gás da Bolívia. A Argentina, que era um grande parceiro, Vaca Muerta, já está quase, né, com a sua oferta ok também. Então, isso trouxe dificuldades para a Bolívia. E aí eu quero te fazer a pergunta. E aí? Como é que os candidatos estão tratando essa crise cambial que sofre o país, que causou uma distorção dos preços e agora os bolivianos estão começando a sentir a realidade? Eu tenho visto um debate também, porque com isso a moeda vai se enfraquecendo. E eu tenho visto um debate que está começando a ganhar corpo sobre um risco de uma dolarização da Bolívia. Não sei por que há esse temor, mas eu tenho visto esse debate crescendo. E também, né, a questão do câmbio. Os candidatos, eles têm falado sobre o câmbio, vai continuar fixo ou pode mudar para um câmbio flutuante, como é a maioria? E já que tu falou sobre os minérios, eu quero tocar no lítio, porque o lítio, ele era, para o presidente Evo Morales, central para uma mudança na matriz econômica da Bolívia. E o presidente Arce, ele tinha esse papel de continuar esse projeto, mas ele, infelizmente, fracassou. Como que os dois candidatos estão tratando a questão do lítio, do qual o presidente Evo Morales não conseguiu concluir e o presidente Arce acabou mostrando o seu rotundo fracasso? Como é que estão esses temas na área da economia para esses dois candidatos que se apresentam para o segundo turno, professora? Excelente pergunta, Cristiano. E interessante que você trouxe esse dado da informalidade, porque eu achei que estivesse maior no Equador do que na Bolívia, mas está muito alto, mais de 80%. Eu não tinha conhecimento desse dado, aumentou muito, então. E a informalidade é péssimo, né? A São empregos Guatemala é o precários. segundo maior. A Guatemala é o segundo maior. É muita coisa. Então, assim, é uma bomba, né? Porque isso influencia muito na qualidade de vida, qualidade dos empregos, né? Tudo precarizado. Está falando de informalidade, está falando de empregos precarizados. Então, você já adiciona tudo isso nessa insatisfação da população. Não conheço a fundo a agenda econômica principalmente do filho do Jaime Zamora, do Rodrigo.
Mas o que eu tinha visto era o Quiroga tinha uma agenda já falando do câmbio, muito mais pensando já num câmbio flutuante, porque não tem muito como escapar, aliás, disso, né? Porque o câmbio fixo não deu certo. E, de novo, né? Tudo bem você manter os preços baixos, porque a Bolívia importa tudo. Então, de fato, ia pesar muito. Deu uma congelada para você, Cristiano? Agora voltou. Desculpa, tinha Não, caído. agora voltou, professora, desculpa. Imagina, é a minha internet. Fique à vontade. É a minha internet. Então, assim, o câmbio fixo está insustentável. Então, mesmo se o MAS continuasse no poder, em algum momento ele ia ter que, o Arce ou quem fosse o candidato do MAS, teria que se deparar com essa realidade. Ou muda, ou você vai afundar a economia de vez. Não tem como ficar com esse câmbio segurando os preços. Depois, a dificuldade de um país que importa tudo, né? Então, você precisa do dólar baixo também por conta disso, mas não tem como segurar. E o que eu vi até agora, o Quiroga tem uma agenda muito mais liberal que os outros dois, né? Justamente por conta dessa aproximação que ele tentou ter com uma agenda do Mira como um candidato novo, de extrema direita, e aí falando da dolarização, né? Tá oscilando, não é isso, Cristiano? Só confirma para mim, porque às vezes trava para mim e não trava para todo mundo, né? Tá sim, tá travando sim. Agora sim, professora, fique à vontade. Agora sim, acho que era a minha mesmo, gente. Às vezes dá esses problemas na internet, peço desculpas. Mas eu dizia que essa questão do Quiroga, como ele está fora agora, também não adianta eu continuar falando. Assim, ele está fora do segundo turno, mas esse homem não sai da vida política. O Quiroga tá, professor, só para o Samuel Medina. É o Medina, né? Desculpa, o Dória Medina, eu confundi, desculpa. O Dória Medina, ele sai, mas ele continua na política. Os três, né? A gente fala assim, a pessoa saiu da disputa. Não, ele continua nos bastidores, continua fazendo coalizão. Você não vai ver essas figuras fora, de fato, do cenário político boliviano, infelizmente. E por isso, eles se renovam e vão voltando. De novo, parece que a gente está vivendo nos anos 90, né? E dos outros dois, agora sim, do Quiroga que está e do Rodrigo, você tem uma agenda neoliberal que vai provavelmente, e pelo pouco do plano de governo que eles disponibilizaram, né, porque isso também é muito fraco aqui na América Latina, né, vocês têm que se basear muito mais nos discursos ou nas entrevistas dos candidatos do que numa proposta formal ali, que você sabe o que a pessoa vai fazer caso eleita, né, é uma dificuldade para a gente, para o jornalismo também. Então, é uma proposta, sim, de câmbio flutuante, mas eles flertam com a possibilidade de dolarização, aí no caso do Quiroga, né? Só que a dolarização vai representar você abrir mão da sua moeda nacional, como o Equador fez. Então, você abre mão de fazer uma política econômica. E, assim, é um cenário terrível, né? Isso até vocês podem conversar com economistas depois para conhecer melhor, né, a fundo esse assunto. Eu desconheço nos detalhes como se daria uma dolarização, conheço só a experiência equatoriana, e de repente a sua economia, todo o seu planejamento econômico está vinculado ao dólar, ao que o Fed, né, ao Banco Central dos Estados Unidos decidir para sempre. E você não consegue reverter esse cenário depois, né? E pensando na Bolívia, nas fragilidades da economia boliviana, seria uma tragédia. A Bolívia, ela foi, na década de 80, já um laboratório para experiências neoliberais na América Latina. O Chile é muito visto assim, por conta do Pinochet, mas a Bolívia, ela foi assim, meio um playground do FMI, antes até de falar do consenso de Washington propriamente dito, né? Então, é um país que já viveu essa fase e não deu certo. Tanto que uma coisa que impulsionou a vitória do Evo Morales em 2006 era uma situação econômica caótica também. Só que agravada com uma pobreza extrema, como a gente falou no começo, era um dos países mais pobres aqui da América Latina, né? Então, a população passava fome, de fato, trabalhava para o dia a dia, para ganhar o dinheiro para o almoço.
Então, assim, a gente já passou por isso. Um dos primeiros projetos aí vinculados sobre cortes públicos no Estado, para estados pobres, né, em desenvolvimento, que depois se tornaria o que a gente conheceu como Consenso de Washington, foi feito na Bolívia. Estou tentando lembrar, eu acho que era o Plano BRAD, tinha um nome, desculpa a minha memória que falhou agora, tinha um nome desse. Plano BRAD. Sim, Era que é um plano BRAD, de né? 85. Sim, que é um plano de 85. Obrigada, Cristiano. E assim, já foi, a gente já viu todo esse cenário. E quando você pega as propostas dos 3 candidatos, né? Eu confundi um com o outro, mas os 3, porque eles são assim uma fotocópia, né? Dos anos 90, finzinho dos A anos gente 80. fica quase inacreditável. Digo, mas como assim? Como é que 3 candidatos que, se tu parar para pensar, eles estão defendendo a mesma coisa? Como é que os bolivianos conseguiram lá votar bem nos 3? A gente fica assim, né? Realmente. É assim, uma fotocópia, né? Por isso que eu estava pensando tanto no Medina, no Dória Medina. Por isso que as pesquisas, os analistas políticos bolivianos apostavam tanto nele, porque ele é mais diferente. Ele vem com essa fantasia de Milei, né? De um homem mais duro, motosserra. Ele chegou a usar na campanha a motosserra. Então, todo mundo, poxa, isso talvez chame atenção. Não, o pessoal voltou mesmo para os anos 90 em termos de propostas políticas e a população, então, resolveu dar mais uma chance. É o que a gente vai ter, né? Vença o Rodrigo ou o Quiroga, é o que a gente vai ter. Ô, professora, e é sobre isso que eu gostaria de abordar com você agora, sobre esse segundo turno e também as diferenças deles, porque a gente mostrou aqui as imagens, você já trouxe um histórico também, um papel de cada um nessa história, tanto do Rodrigo Paz, a surpresa dessa eleição, o Jorge Quiroga, que já foi presidente da Bolívia, vice de um ditador, inclusive, né? Bom destacar isso. Já o agora candidato, né, Rodrigo Paz, que é senador também, ele filho de um ex-presidente, deixa eu colocar para vocês aqui na tela, né, só para também trazer esses dados para vocês. O Rodrigo Paz, que passou na frente para esse segundo turno, tem 57 anos de idade, nasceu na Espanha, né, em Santiago de Compostela, lá na Galícia, e ele é senador pelo departamento de Tarija, onde também foi prefeito, né, da capital, que também leva o mesmo nome. Já o Jorge Quiroga, 65 anos de idade, nasceu em Cochabamba, na própria Bolívia, e foi presidente da Bolívia de agosto de 2001 a agosto de 2002, e essa arte aqui ela é muito boa, porque por mais que aqui no Brasil as pessoas, né, o senso comum fale muito do Evo Morales, presidente da Bolívia e tal, por muito tempo, é verdade, né, tivemos aí um período de 2006 e 2019, mas veja só o quadro, né, ampliado, a quantidade de presidentes que a Bolívia teve do início desse século até aqui, então, para vocês terem uma ideia também da instabilidade do país, então, se a gente for pensar, o momento mais estável do país foi exatamente com o Evo Morales no poder, porque se a gente pegar de 2001 até 2005, 4 presidentes, é um negócio assim, que a gente não, 5 presidentes, se a gente colocar aqui o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, então só para vocês terem uma ideia, que é a realidade infeliz, né, a infeliz realidade de vários países aqui da América Latina. Também tem esse quadro aqui com a configuração do Congresso, para a gente ter uma ideia do desaparecimento político do MAS, né, como ele que já monopolizou as casas, né, tanto o Senado quanto a Assembleia Nacional na Bolívia, agora ficou apenas com um deputado na Câmara, né, um deputado, né, 2 deputados, né, melhor dizendo, 2 deputados, isso, 2 deputados ali na Assembleia Nacional e nenhum senador, né, então é um desaparecimento político. E aí a pergunta, professora, 2 perguntas em uma. Hoje, tivemos, ontem na verdade, no dia 26 de agosto, uma iniciativa do governo Arce de se reunir com os candidatos que chegaram ao segundo turno. O Quiroga se recusou a comparecer, já o Rodrigo Paz, ele compareceu a esse evento, a essa reunião, e é uma reunião, uma demonstração aí de que o governo Arce quer fazer a transição da melhor forma possível, e o próprio Paz reconhece isso, né, esse gesto aí do governo Arce. Já o candidato Jorge Quiroga não compareceu e disse que não faria sentido ele comparecer, tendo em vista o papel do governo Arce na perseguição contra supostos
presos políticos, o Luiz Fernando Camacho, governador, né, atual governador de Santa Cruz, e também a própria ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez. Diante desse cenário, né, que parece assim, ao mesmo tempo que parece que vai se resolver com a vitória de um desses candidatos, imaginando que seja esse o anseio da população boliviana, com esses componentes todos, muito componentes políticos, de uma disputa ainda que parece não ter fim, né, uma disputa interna no MAS e também a disputa com a própria oposição na Bolívia, o que representa, na sua avaliação, dois candidatos que, em tese, estão hoje figurando o mesmo espaço político, à direita ou até à extrema-direita, só que guarda essa, digamos, essa sutil diferença de um tentar o diálogo, ou pelo menos se colocar ali como um candidato mais de um campo mais amplo, como é o caso do Rodrigo Paz, enquanto o Quiroga está reforçando nesse segundo turno essa ideia de um candidato mais de extrema-direita, de que não, olha, a gente tem que, de fato, agora que estamos muito perto da vitória, a gente tem que exatamente reforçar que estamos na oposição à esquerda, ao socialismo, ao comunismo, enfim, essa diferença que parece sutil, ela, na sua avaliação, vai prevalecer para o eleitorado boliviano nesse segundo turno, ou isso para o eleitor boliviano já está desconsiderado e o próximo presidente será o Rodrigo Paz, pensando que ele já passou na frente aí para esse segundo turno? Se as pesquisas estiverem corretas dessa vez, né, Cláudio? Porque tem isso também. As pesquisas lá na Bolívia erraram muito nesse primeiro turno. É um país que tem, sim, pesquisas confiáveis, mas elas erram, né? Elas são feitas, mas elas erram bastante, assim, bem mais do que a que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ou na Argentina. Não é só porque ele é considerado um outsider, né, o Rodrigo Paz. De fato, teve uma falha aí, talvez metodológica, algo assim. Então, se a gente estiver acertando agora nesse segundo turno, parece que a gente vai pelo Rodrigo Paz mesmo. Parece que a população vai escolher um candidato que, pelo menos nessa ocasião, é moderado. Agora, eu não confio uma vez que chega ao poder. Por quê? Porque você tem essas forças de direita, e eu arrisco dizer uma nascente extrema-direita, que vão pressioná-lo. De novo, né? Tem que formar governo, tem que formar coalizão, as alianças, e aí isso talvez empurre o Rodrigo para um discurso tão forte quanto o do Quiroga em relação ao MAS, né? O MAS é visto como inimigo. É um partido, de novo, né? Voltando ali nas origens do movimento cocaleiro, indigenista, e isso tem que ser exterminado. E me preocupa o que vai ser do futuro do MAS, porque assim é um pouco mais radical do que a gente vê aqui no Brasil. Eu sei que a gente vê aqui, né, discursos de extermínio da esquerda. Não estou tirando isso da pauta, assim, como se eu não estivesse enxergando. A gente enxerga. Mas lá só não chegou às vias de fato, mas assim, é 1 milímetro que separa essa linha. Tem um ódio muito forte, não só da corrente política ser diferente, é uma tensão social muito forte. Não sei se vocês já foram para a Bolívia, mas talvez vocês sintam, né? O país melhorou muito nesse sentido, incluiu muito a população indígena. Então, hoje, você frequenta os lugares assim, não estou falando nada grandioso, né? Mas, por exemplo, um órgão da justiça, você vê os indígenas, pessoas de ascendência indígena frequentando, uma universidade, mudou, mas ainda tem essa ruptura com essas elites que nunca deixaram, que gostariam de ter exterminado metade da população, que essa população vou chamar de indesejada, né? Ali é muito forte. E lá eu acho que junta muito isso com a política da esquerda e da direita, né? Porque você acaba dividindo. Cada corrente tem essa representação, vamos dizer, étnica, né? Muito forte. O que agora, nessa eleição, está diluindo, porque a gente está vendo um candidato, dois, né, de direita, que estão indo para o segundo turno. Então, você tem votos, pessoas que votavam no MAS, independentemente da sua origem étnica, votando nos dois. Então, isso para o MAS é muito complicado. Me parece que, se o Rodrigo Paz vencer, a gente vai ver aí uma anistia ampla e geral também para as pessoas que conspiraram, porque, de fato, o Evo Morales passou por um golpe, né? Aí, de novo, né, uma coisa que na sala de aula a gente discute com os alunos, por que você está falando golpe, né?
porque configura um golpe quando forças políticas de dentro do Estado tentam tirar alguém do poder. Pode até ser feito de uma forma jurídica, mas isso não quer dizer que seja ética e nem que seja uma revolução ou algo assim. Você tem dois conceitos muito separados. Uma revolução, se o povo tira alguém do poder, a gente chama de revolução. Quando é um golpe, é um braço, né? Ou alguém que está dentro do Estado e que conspira, que foi justamente o que aconteceu. A Jeanine Áñez está lá, né? Presa, mas provavelmente, caso essa eleição se decida aí e vai ser com alguém mais próximo a ela, vai sair como mártir ainda, né? Talvez até como uma heroína de combate ao MAS, né? Um discurso mesmo de exterminar, de encerrar o capítulo da esquerda indigenista cocaleira do país boliviano. Professor, só para emendar uma pergunta, Cristiano, rapidamente, porque eu acho que esse ponto, né, até trazendo uma informação, desde o dia 17 de agosto, alguns eventos na Bolívia indicam até uma mudança de rumo institucional, mais do que uma mudança de governo, porque desde o dia 17 de agosto, uma decisão na semana passada do Supremo Tribunal de Justiça da Bolívia, por exemplo, acelerou a avaliação das prisões preventivas, tanto da Jeanine Áñez, como também do Luiz Fernando Camacho, que inclusive agora volta ao governo de Santa Cruz, depois de vários meses preso em função de um paro, né, uma paralisação, uma greve tocada em 2022. Ele vai voltar ao cargo de governador de um departamento. Isso é uma decisão recente. Também saiu, acho que hoje, ontem, uma decisão da Justiça isentando a Jeanine Áñez de uma das acusações, né, que ela responde, inclusive, em função do golpe de Estado, das chacinas que ocorreram naquele contexto da repressão policial. Então, eu quero ouvir a professora que estuda a Bolívia há tanto tempo, o que isso significa na prática, porque a gente está vendo uma mudança talvez de governo, mas também institucional, não? Se pensar que o Tribunal Supremo de Justiça até aqui estava acompanhando ali uma agenda política do MAS e do próprio governo Arce de não só, eu vou usar o termo perseguir, mas principalmente fazer justiça em relação às pessoas que foram atores muito importantes no golpe de Estado de 2019, e agora a mesma justiça, os mesmos ministros, enfim, tomando uma posição diferente, já indicando um novo cenário na Bolívia. Vou te falar, Cláudio, que isso me surpreendeu bastante, assim, porque eles já sentiram a mudança dos ventos, né? Bom, se eu tenho um segundo turno com 2 candidatos à direita, então, de repente, muda, são os mesmos personagens, né? Não está dizendo que são juízes diferentes, são os mesmos personagens que tomam uma decisão diferente e, de repente, você vê pessoas que conspiraram contra o Estado ali soltos, né? Voltando aí aos seus cargos políticos, inclusive. Então, isso me preocupa, porque não tem um apreço ou um vínculo forte com o Estado de Direito e da democracia, né? Você vê que é muito mais por oportunismo puro e simples, conforme as correntes políticas mudam. Acho que o Brasil escapou um pouco disso, né? Com todos os nossos problemas. Lá é mais escancarado. E a gente está vendo isso acontecer nos nossos olhos. Foi bom você trazer essa pauta, porque eu acho que a partir do momento, a gente pode até marcar uma conversa pós segundo turno, a gente já vai ver um retrocesso de tudo aquilo que o MAS conseguiu, porque ele fez uma mudança profunda no Estado, tornando-o, de fato, plurinacional. O que isso quer dizer? É um Estado que contempla os povos indígenas. Isso nunca agradou o que o Cristiano disse muito bem, a Nación Camba, que é Santa Cruz, Pando, Beni. Esse pessoal nunca aceitou isso. Nunca se aceitou o indígena no poder, seja ele qual instância do Estado for. E me parece que é o que a gente vai observar aí nos próximos anos, infelizmente. Talvez um pouquinho mais moderado, Rodrigo Paz, veremos a pressão dessa direita reprimida nos últimos anos, reprimida sim, porque não estava no poder, não é que sofreu uma repressão, né? Estava lá disputando eleição, liberdade de expressão. Talvez reprimida dê a ideia errada para quem está assistindo. Reprimida no sentido que não estava no poder, né? Essa pressão vai vir com tudo, porque é isso, ficamos 20 anos fora, a gente vai voltar e vamos voltar com tudo, e vão tirar o espaço do MAS. E aí que eu acho
também na minha análise que o MAS vai ter que voltar para suas origens para recuperar. Agora, enquanto continuar essa guerra interna, eu não vejo muito futuro, assim, enquanto corrente política, né? Ô, Cristiano, fique à vontade para fazer a última pergunta. Bom, professora, então eu vou emendar aqui, né? Eu vou fazer um saladão aqui para a gente encaminhar aqui para a última pergunta. Vamos lá. Bom, a senhora estava falando, né, justamente sobre a institucionalidade. Mas ele não chegou fazendo apenas a política assistencialista, né? Eles fizeram uma mudança profunda do Estado. Eles incluíram os indígenas, eles criaram planos para os informais, para as pessoas idosas, né? Eles conseguiram construir um crescimento econômico, diga-se de passagem, né? Um crescimento médio, o maior da América Latina em uma década, né? Eles não só incluíram, como também colocaram os indígenas na política agrária, incluindo mais os indígenas na política agrária, porque nós sabemos que na Bolívia nós temos uma diferença, como a professora muito bem pontuou, que é a diferença entre o altiplano, né, e o Oriente, né? Nós temos ali, né, nas planícies, né, a gente tem as terras melhores agricultáveis, ficam Santa Cruz, Beni, Pando, né, que é onde fica a burguesia. E o altiplano é um lugar mais hostil, né, o solo não é tão rico, né, são as piores terras, né, o que não é tão diferente em outras realidades aqui da América Latina. E aí, eu já quero encaminhar a nossa pergunta aqui. Professor, a gente sabe que houve uma série de conquistas que se mostraram frágeis e que tu muito bem colocou. A direita vem para lascar. O Queiroga eu já conheço de longa data, ele já anunciou inúmeras vezes que ele iria romper com o Estado plurinacional. Não sei se ele mantém esta palavra, não sei como é que é a postura do Victor Paz, desculpa, do Rodrigo Paz, perdão, confundi com outra figura política, né? Eu não sei como é que é a postura do Rodrigo Paz, mas a minha pergunta é o seguinte: frente a esse retorno da direita, há uma ameaça ao Estado plurinacional pelos dois quadros? Depois, as polêmicas eleições de juízes, que tem uma polêmica, inclusive internacional. Há uma possibilidade de a direita buscar no externo, no plano externo, né, contestar esse mecanismo criado pelo MAS, ou ela pode até mesmo se apropriar disso para ela também conseguir os seus favores dentro do jogo político boliviano. Depois, a política agrária também. Tu acredita que eles vão acabar com a política agrária que estava em voga com o MAS, que deu um pouco mais de dignidade, inclusive com reforma agrária? Há o risco desse rompimento? E, por último, é claro, eu não poderia deixar de colocar. São muitas questões que eu vou colocar. E o Evo Morales? Sabendo da volta da direita, há o risco dele ser preso? E como que as lideranças do MAS estão preparadas para isso? Como, por exemplo, o próprio Arce, o Andrônico Rodrigues e outros quadros do MAS que estão, né, em uma cisão com o Evo Morales. Essa é a minha pergunta final. É bastante abrangente, espero que tu tenha conseguido compreender perfeitamente. Até anotei, Cristiano, aqui no. Aproveitei para abrir um documento aqui, mas assim, são perguntas fundamentais para o destino da Bolívia, né? Eu vou dar aqui os meus palpites dentro dessa análise que a gente está fazendo aqui juntos do que pode acontecer. Eu acho, e assim, a história boliviana também se repete muito, então, na minha análise, a gente vai ver o retrocesso geral
vai ver o retrocesso. Tudo bem que o Quiroga foi o que mais ameaçou, mas como eu disse na minha última resposta, a gente vai ver uma pressão da direita adormecida fora do governo por 20 anos, querendo recuperar esse poder, né? Recuperar isso que ela acha que é de seu direito. E aí vai ter uma pressão muito grande desses estados da meia-lua, né? Esses, como você disse, que são os que possuem as terras mais ricas, que vivem de agricultura, mas é uma agricultura exportadora, né? Então, é o que a gente vai ver, principalmente na região de Santa Cruz, que é ali que você tem a maior oposição ao Evo e ao MAS, e ali nunca aceitaram mesmo, né? Ali sempre foi um reduto dessa direita. Então, você vai ver essas pessoas voltando com muita força ao poder. Acho que tem uma estratégia aí reprimida que vem com tudo. E aí, isso vai incluir essa ideia de Estado plurinacional, porque o Estado plurinacional, ele traz políticas públicas que beneficiam a população mais pobre. Quem são os mais pobres na Bolívia? Os indígenas, os quechas, os aimaras. Então, a gente, infelizmente, vai ver um retrocesso. E na reforma agrária também, né? No pouco ainda de reforma agrária, o MAS fez muito, mas claro que não conseguiu resolver essa questão na Bolívia. Então, a minha aposta é que sim, isso também vai mudar. Só que, com a diferença de outros países, na Bolívia o movimento indígena é organizado. Então, assim, o meu medo, e talvez seja isso entre no cálculo político, por exemplo, de alguém um pouco mais moderado como Rodrigo Paz, de o risco de violência política, porque o povo lá vai para as ruas, de fato, como a gente viu, de novo eu trago como os exemplos guerra da água, guerra do gás, em que a população simplesmente, e essa população de poleira, A né? própria Jeanine Anhes sofreu o pão que o diabo amassou também, né? Ela teve muitos enfrentamentos dos indígenas. É isso, eles vão para cima, eles são muito organizados politicamente, como a gente dizia, muito conscientes, né? É que não é um conceito do indigenismo, consciência de classe. Eles têm uma consciência étnica muito forte que coincide com classe, né? Se a gente fosse entrar nesse debate aí mais à esquerda, mas não, senão a gente vai ficar muito academicista. Vamos voltar aqui para a Bolívia mesmo. E respondendo sobre os juízes, isso é uma inovação que o MAS traz, né? Baseado também em práticas aí indígenas, eles têm uma outra visão sobre democracia. É o único país do mundo que vai eleger os seus automagistrados. Agora, é uma pergunta interessante, para essa eu não tenho resposta, porque, de repente, acabar com esse mecanismo, Cristiano, não convém tanto à direita, convém que a gente eleja para o nosso lado. Então, não tem nem indicação, a gente pode eleger para o Só nosso que tem um problema, eles têm 6 anos, né, de mandato, né? É meio 6 anos, longo. né? Uhum, eu acho que são 6 anos, 5 ou 6, agora eu fiquei na dúvida. Se eu não me engano, é 6. Então, é bastante, né? Talvez tentem eliminar para não ter o risco da população eleger alguém mais à esquerda, de centro-esquerda, o que seja. Veremos aí, esse é um tema muito interessante para acompanhar aí nos próximos anos, porque o resultado a gente já sabe, vem aí mais um governo à direita, neoliberal, e com um toque noventista, né, de anos 90, prometendo resolver todas as crises da Bolívia. Então, eu diria isso. Quanto ao Evo, eu acho que a situação dele, ele ainda tem um capital político, mas não o suficiente, não como era antes. Ele perdeu muito, e ele perdeu dentro da sua própria base. O que eu quero dizer com isso? A base se divide. Você tem outras figuras de esquerda que não são tão fortes como o Evo, como o Andrônico e mesmo o Arce, mas que já dividem os votos. Você não tem mais aquele Evo absoluto dentro da esquerda boliviana, né? Então, eu acho que ele também começa a sofrer com essas acusações de, não vou dizer as palavras aqui, porque eu não sei se o YouTube, o Instagram derrubam, né? Mas de envolvimento com menores. A gente sabe que parte disso é muito por perseguição política, sim, né? Até pela maneira como esses processos se desdobraram, mas isso impacta na opinião, não precisa ser verdade, né? Você não precisa acompanhar o processo todo. Quando você acusa alguém, ainda mais na América Latina, você já está dando uma sentença.
Porque mesmo que você reverta na justiça, o seu nome já ficou vinculado. Então, hoje você põe no Google ali Evo Morales, é a primeira coisa que aparece, né? Isso a gente vê se vê repetindo o tempo todo. Então, vejo ele muito enfraquecido ainda. Não consigo, dentro da minha análise, ver ele se recuperando, a volta do Evo, como fez o Lula, diante de tudo que aconteceu. Porque são acusações que aí vão mexer na questão ética, né, da população. Olha, esse cara aí, eu acho que isso pegou muito, muito forte na população, de fato, mais talvez do que as pesquisas consigam medir. E as lideranças do MAS não estão preparadas para o que vem por aí, não. Primeiro, porque não pensavam que iam tomar uma derrota tão grande. Pelo menos para o segundo turno se esperava, né? Aí ao longo de 2025. Então, eles não estão preparados para uma coisa que eles deveriam estar, porque eu acho que é uma obrigação de qualquer partido, qualquer corrente política de centro-esquerda ou esquerda, saber que o revés vem, né? E a gente já deveria ter aprendido isso aqui no Brasil, aliás. E eles deveriam saber que, caso acontecesse, né, no pior dos cenários, viria uma direita com muita força para derrubar aquilo que foi construído a duras penas. As conquistas lá, elas têm não só esse elemento de saiu da pobreza, políticas públicas para mitigar a dificuldade da população. São políticas públicas que olham para uma parte da população que é indesejada, que são os indígenas. Então, e é muito ainda mais sensível. A gente fala das cotas aqui no Brasil, perto do que acontece na Bolívia, é quase assim, mamão com açúcar, né? Porque eles vão passar por cima como um trator. Precisariam sim ter pensado em maneiras de proteger isso. A ideia de criar um Estado plurinacional foi para isso, mas não é o suficiente. Isso é o problema. Nenhuma nova Constituição é suficiente para segurar isso. Mas também tem a humildade de dizer que não tem uma resposta, né? O que poderia ter sido feito diferente, porque é o problema chave das esquerdas nesse continente, mas que na Bolívia é um pouquinho mais profundo. Ô, professora, eu sei que o nosso tempo já está aqui correndo, mas você falando isso, eu até assisti também uma entrevista do Álvaro Garcia Lineira, que foi vice do Evo Morales, né, nesse período em que o Evo foi presidente da Bolívia, e é interessante porque ele não consegue afirmar, e até a pergunta do entrevistador também na France 24 foi essa, né, mas é o fim da esquerda, e ele fala, não, é o fim deste ciclo da esquerda na Bolívia. Então há uma dificuldade de enxergar o fim do MAS, ou o fim da esquerda, ou do socialismo na Bolívia. Eu sei que talvez seria também difícil reconhecer o fim, né, de algo que você faz parte, né? Então, seria negar a si mesmo, né? Falar, não, eu fui incapaz e deu tudo errado. Mas esse cenário em que o Evo sai muito enfraquecido de uma disputa eleitoral, por mais que o nome dele não estivesse ali, mas ele até conclamou o voto nulo, que é evidente também que o voto nulo nesta eleição, ele saltou, beirou 20%, nas últimas eleições 3%, 4%, então mostra que também ele conseguiu, de alguma maneira, convocar o eleitorado. Mas para encerrar mesmo, eu sei que é difícil reconhecer o fracasso do MAS estando ou tendo feito parte desse momento todo, mas qual é o peso de uma derrota popular, uma derrota em que o voto é manifestado até mesmo por aquilo que é a essência desse movimento, que seria a capilaridade, as suas bases, as pessoas rejeitando tudo isso, ou manifestando isso no voto, né? Não reconhecendo os supostos sucessores e também não seguindo à risca o que o Evo Morales defendeu. Qual é o peso disso em um cenário tão desafiador quanto esse que você está trazendo para a gente, em que a essência do movimento, que são as pessoas, neste caso ou neste momento, estariam tão enfurecidas com o movimento, ou tão raivosas com o movimento, enfim, tão decepcionadas, frustradas com o movimento, que toparam votar em candidatos que, como vocês trouxeram aqui para a gente, você, o Cristiano também trouxe, vão comprometer e tem como agenda colocar em risco tudo que foi conquistado até aqui. Então, qual é o peso, a relevância disso, né, de uma votação que tira o MAS do poder e não um golpe de Estado como aconteceu em 2019? Excelente pergunta. É um peso grande mesmo para um partido popular,
Mas eu concordo com o Álvaro Lineira, que, aliás, ele é o lado ocidental, né? Ele que traz as ideias mais ocidentais nessa mistura de ideias políticas que é o MAS. Ele é um membro da academia, né? Um homem, pelo menos dentro da sociedade boliviana, branco, professor, acadêmico, mas ele dá ali uma base do que é uma democracia ocidental para o governo do Evo, né? E para a própria institucionalidade do MAS enquanto instrumento político. E essa mistura é muito interessante. Isso também ajudou a colocar o MAS de pé. Né? Ele tem um papel muito relevante na história do MAS, ainda que ele não seja indígena. Ele é uma figura respeitada dentro do partido. E eu concordo com ele que é o fim de um ciclo, porque a Bolívia já teve vários ciclos de esquerda, é que o do MAS foi o mais vitorioso, o que foi mais longe, o mais profundo. Você teve outros desde a Revolução Boliviana, você tem uma história, uma trajetória. E assim, independentemente do Evo, claro que ele não vai falar isso, porque, como você disse, enquanto político, você não admite, olha, Evo está nas cordas, mas conhecendo o Álvaro Lineiro, que ele escreveu, eu te digo que ele está talvez até sinalizando para quem vota no MAS, independentemente do Evo ou de quem quer que seja, porque a esquerda boliviana ela está muito pautada no indigenismo, e o indigenismo é muito anterior até o que a gente pensa como esquerda, né? Ela está muito pautada em até outras figuras, como, eu não sei pronunciar em Aymara, né? Tupac Katari, que é um dos principais símbolos ali de resistência. Então, assim, pode sair o Evo, vai ter uma dificuldade de encontrar um outro líder, com certeza, não, talvez não seja o Andrônico, eu não acho que ele vai ser, mas esse movimento de resistência, e aí é contra tudo, né? Contra tudo que oprimiu a população indígena nesse país, é centenário, é secular, é o que eles falam. E coincide de que eles estão mais à esquerda, porque entenderam que é essa corrente política que vai orientá-los, mas essa tradição de luta remonta aos povos incas, né? Eles falam isso, e é muito interessante. Então, assim, a gente vai continuar. O ciclo de esquerda pode estar ruim, a gente sai do governo, vai ter que se construir, reconstruir, de repente mudar o discurso político, se atualizar, como todo partido que fica muito tempo no poder, a gente viveu isso, né? Falta renovar, precisa de novas caras. O Evo, aqui vai uma crítica também, centralizou, não formou um sucessor, teve ciúmes de futuras lideranças, isso aconteceu, é inegável, mas independentemente disso, a população vai continuar. Inclusive com o próprio Arce, né? Porque o Arce ele tentou criar a linha política dele, né? Só que aí o Evo não gostou muito disso. Ele disse: pô, peraí, eu criei esse cara aí para ser o meu poste, né? Para ser o meu correspondente lá, e agora o cara está querendo criar uma linha política dentro do MAS? Ué, que negócio é esse? Ele ficou chateado. E houve eventos, inclusive, do MAS, que isso ficou bem claro que eles estavam já com uma certa cisânia, né? E o Choquehuanca também não estava lá muito bem também com o Arce também, né? Ele é mais em 6 meses, né? Em 6 meses. Em 6 meses já dava para ver que as coisas, que as relações estavam estremecidas. Exato. Ficou muito descarado também, foi uma briga pública muito feia para o partido, né? Foi muito. Sabe o que me parece? De militância. Porque eles estão muito acostumados, eles são de uma militância de rua, né? De vilas ali na região do Chapare. E eles levaram isso adiante, só que na política ocidental, porque a institucionalidade é quadradinha ocidental, né? Talvez isso tenha jogado contra eles, sim, eu concordo. Mas o que eu confio muito é nessa continuidade dessa luta, né? Porque o tempo todo eles têm que resistir, eles têm que sobreviver, e é o que mantém essa população viva. Então, nisso eu concordo muito com o Álvaro. Eu não sei o que vem por aí, mas não vai morrer. Tanto que, com tudo isso que a gente descreveu aí nos últimos minutos, o Evo está lá no Chapare cercado de aliados, de pessoas que assim não abrem mão do Evo.
E se o Evo morrer, acontecer alguma coisa, vai ter outro, não sabemos quem, mas faltou uma preparação. Isso sim, aí é uma questão de ego também, que a gente sabe que o poder leva a isso, né? Infelizmente. O professor, eu vou passar aqui no chat para registrar as participações, trazer até o comentário que chegou para a gente, mas diante desse cenário, eu cito de novo o Álvaro Garcia Lineira, em que ele fala que enquanto o Evo estiver vivo, é muito difícil disputar com um líder carismático, né? Então, em outras palavras, enquanto o Evo estiver vivo e ativo, né, em atividade, é quase impossível pensar exatamente nessa perspectiva que a professora descreve, da caixinha ocidental, em que a gente está aqui analisando uma eleição, que o que importa é o voto, o que importa é quem venceu e quem perdeu, e não necessariamente, como a professora está trazendo para a gente aqui, esse aspecto que antecede o MAS, antecede a esquerda boliviana, né, que tem muito mais a ver com o dia a dia das lutas dos indígenas lá da Bolívia, e que, com certeza, nesse panorama que a professora está trazendo para a gente aqui, essas lutas vão permanecer muito ativas nas ruas, porque o que vem por aí na Bolívia promete ser extremamente desafiador. E aqui, ó, vou trazer o comentário primeiro do Thiago Henrique, o André Nunes passou por aqui também, um abraço ao André Nunes, parceiro, o Cícero Aparecido, o Job Spaziani e o Hernan, ou a Hernan Fred, que está escrevendo aqui em castelhano, imagino que seja da Bolívia, se não for, tá chegando aqui trazendo uma perspectiva de quem diz o seguinte, que o Evo está mais forte, que o MAS foi dividido por dentro e que o Evo tem aí mais de 50%, escreve essa pessoa. Só que aí ela traz aqui um comentário que eu acho que cabe à professora analisar, né? Depois do golpe de 2019, ninguém imaginava que o Arce, né, seria ou se comportaria como um Lenin Moreno, até na comparação que a professora trouxe aqui mais cedo com o Equador, né? E associado à extrema-direita, e associado com a extrema-direita, conseguiriam inabilitar o Evo Morales. E aí também escreve aqui que todos esses possíveis sucessores ou sucessoras aí, né? Inclusive colocou aqui a Eva Kopp e tal, seriam traidores. Então, eu passo o comentário para a professora, né? Esse comentário do companheiro ou da companheira aqui do chat. Se a professora, primeiro a avaliação dela, né, sobre essa comparação aí com o processo do Equador, né? Essa ideia de que, bom, olha, estão traindo o líder carismático, no caso lá no Equador, Rafael Correa, e na Bolívia, o Evo Morales, e também imagina aqui que ela seja, ou ele seja simpatizante, não só simpatizante, mas até seguidor do Evo Morales, essa dificuldade mesmo de, por mais que você, professor, tenha falado aqui de formar um sucessor, mas isso também tem que combinar com a militância, né? E a gente vê que não é só na Bolívia que tem esse problema, né? Por aqui também a gente está diante de, talvez, bem perto de um momento parecido, né? Pensando na sucessão do presidente Lula ou na figura dele no PT. Então, não é tão fácil, né? Enquanto o líder carismático está vivo, discutir quem vai sucedê-lo, né? Mas à vontade, professora. Não, de fato, é isso também, né? Tem que combinar com os russos, no caso, a militância. Não sei se o Hernan é boliviano de fato, mas eu respeito muito a opinião de quem é nativo do lugar também, né? Independente do quanto a gente estuda, quem vive a política, a prática política, né? Tem uma perspectiva aí de dentro do que está acontecendo mesmo. Por mais que a gente estude aqui, estando de fora da situação, né? É que assim, a gente tem uma perspectiva de que o Evo ainda é muito forte, talvez, mas assim, a gente está no campo aqui do que seria, né? Do que poderia ser. De fato, ele foi inabilitado e ele não consegue ou não quer transferir esse capital político. Então, se não for ele, não será ninguém. Em nenhum momento ele apoia um candidato para disputar, então, com essa direita. Isso é ruim para o projeto político do MAS, para o projeto que vai além do Evo. Então, se eu não disputo, não tem, vota nulo. Isso é um pouco complicado pensando a longo prazo, né? Eu concordo, ele continua, eu não sei o quanto, eu não sei se são 50%, como o Hernan colocou, né? O quanto as pesquisas apontam. Talvez ele até vencesse, mas não é o caso. Você teve aí um projeto da direita que segurou a candidatura dele. Né? Não só da direita, porque o Arce colaborou com isso também, por conta dessa briga dentro do MAS. Mas então, para onde vai esse capital político? A gente vai ter que esperar o líder carismático morrer ou a democracia, nesses moldes que estão aí, precisava ter continuado e precisava ter um candidato do Evo agora no segundo turno? Porque o resultado de tudo isso são 2 candidatos de direita, a eleição já está dada.
Então, assim, o quanto essa estratégia, né, por mais que quem apoia o Evo esteja e queira que ele volte, eu discuto a política agora do real, né, do que está acontecendo na prática. Na prática, toda essa estratégia do Evo levou a dois, e eu não estou colocando a culpa nele, Hernan, quem está nos ouvindo, não é só dele, mas ajudou nesse resultado que para a esquerda e para o MAS é péssimo, 2 candidatos de direita, com a agenda que a gente sabe que eles têm. Então, nem para disputar um pouco mais, nem para ir para o segundo turno, para tentar revirar, né, virar esses votos, talvez o resultado fosse o mesmo, um presidente de direita, mas 2 no segundo turno, aí eu coloco uma questão também, né? Porque eu acho que não é o melhor do caminho. É um caminho perigoso. Por quê? Porque ele arrisca as conquistas sociais que tivemos até agora. É isso que é o mais assustador. Flávia Loz, professora de Relações Internacionais, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da FESP-SP. Muitíssimo obrigado pela gentileza, viu, professora? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Espero que vocês me chamem de novo. Tem muita água para rolar embaixo da ponte. E eu agradeço Com muito que vocês certeza. deem atenção aqui para a nossa América Latina. A gente tem que discutir ela mais. E a Bolívia, principalmente, que é um grande É, parceiro do Brasil. porque, convenhamos, né, a Bolívia ela tem uma história de idas e vindas, porque assim, a gente lembra, professor, a gente lembra de reforma agrária, a gente lembra do Evo, mas esquecemos de Víctor Paz Estensoro, que num primeiro momento, né, parecia que seria uma liderança popular até interessante, e que inclusive foi ele que começou com a primeira reforma agrária da Bolívia. Só que aí depois, né, ele encontrou uns caminhos meio esquisitos no meio do caminho, né, e virou para outro lado, né? É São verdade. histórias da América Latina. Mas, enfim, né, com o partido que ele formou, né, que era o Movimento Nacionalista Revolucionário, eles começaram alguma transformação, né? Depois teve algumas regressões, e aí quando veio os outros movimentos assumidamente de direita, aí patrolaram de vez, né? Patrolaram qualquer outra conquista que os bolivianos tinham conquistado com a Revolução Boliviana, que durou até 64, né? Foi de 52 a 64, né? Isso. E não conseguiu fazer uma revolução no sentido social mesmo, virar o Não, país. Não. A gente não não teve, teve. não teve essa participação indígena, por exemplo, que a gente comentou aqui, né? Foi mais conquistas que estavam ali mais do século Exato. XIX, A século população indígena ficou XX. de fora, né? Sim, ficou de fora. Mas foi um processo que eu acho que tinha ali uma semente bastante interessante. Penas traições, né? E penas brigas também, né? Porque o Victor Paz Estensoro brigou, depois a gente teve uma outra briguinha também com o Suaço, né? Eles brigaram, os dois brigaram. Depois teve mais briga ainda nos anos 90. Bom, nos anos 90 eles viraram neoliberal total, né? Aí cada um assumiu a sua bronca de neoliberal, e é isso aí. Né? É as transformações dos movimentos, né? Que às vezes começam revolucionários e depois se transformam em outra coisa. Né? A gente vê isso, por exemplo, no Paraguai, o Partido Nacionalista era um partido que pensava na transformação social. Depois virou um partido conservador, quase reacionário, né? O PRI era um partido do México, era um partido praticamente revolucionário num primeiro momento. Depois virou um partido quase conservador, um partido da ordem, um partido normal, né? Realmente, é o que a gente vê acontecer muito tempo no governo, perde ali, né? Aquela veia de luta política, né? De conquista, de mais direitos e tudo mais. A gente vê isso sempre, né? Professora, o convite está lançado, viu, para a gente conversar mais vezes, inclusive já marcando aqui, a gente tem aí mais um mês, né? Um mês, quase 40 dias, se a gente for pensar bem, até o segundo turno da eleição presidencial na Bolívia, a posse só lá em 8 de novembro. Como a professora falou, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte, então a professora está convidada para voltar mais vezes aqui ao canal da Prática Política. Muito obrigado pela gentileza mesmo, viu?
Imagina, eu que agradeço. Tá marcado, a gente combina o dia então, Cláudio e Cristiano. Muito obrigada, viu? Foi um prazer mesmo. Um abraço, Certo, professora Flávia obrigado, Lopes. professora. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, E tchau. a gente vai encerrar aqui, já, Cristiano, só passar aqui no chat, porque o Job também fez um comentário. Só reforçar que a professora Flávia Loz está lá no Instagram, @Flávia Loz Araújo, tudo junto, né? Ela que, como a gente falou aqui, é professora de Relações Internacionais no Instituto Mauá de Tecnologia, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP, e também doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo, além de especialista em política da Bolívia ou política boliviana. Aqui no chat, o Job Spaziani, perdão, ele até falou o seguinte, né? Boa noite. Lembremos que o Evo ainda é novo e o Evo tem 65 anos de idade hoje, né? E já governou a Bolívia por 3 mandatos completos, pelo menos, né? Sim, sim. Ele é novo, mas é aquilo, né? Agora, com a direita retornando, com o MAS cada vez mais dividido, né? Infelizmente, o presidente Arce não conseguiu dar continuidade ao legado, teve muitos problemas. O MAS não conseguiu criar uma corrente para além do Evo Morales, lembrando, né? O Evo Morales saiu do partido, né, saiu do partido este ano, tentou formar um outro partido que não deu certo também, né, o tribunal não aceitou e tal, é uma baita de uma confusão, e ele não pôde concorrer. E o Andrônico Rodrigues, que poderia ser uma figura, que poderia ganhar algum protagonismo, o Andrônico Rodrigues, para quem não sabe, ele foi a principal força de oposição a Jeanine Áñez. Quando todas as outras lideranças do MAS estavam caladas, silenciadas, quem foi a maior força de oposição do MAS a Jeanine Áñez foi o Andrônico Rodrigues. E o Andrônico Rodrigues, ele também tem essa tradição cocaleira, ele fazia parte do sindicato dos cocaleiros, né? Fez parte de movimento estudantil, então, cara, ele tem uma formação militante exemplar. E ele era, não vou dizer que era quase um filho, mas ele era um cara muito bem quisto pelo Evo Morales. E ele, por exemplo, não teve o apoio do Evo, né? Até assim, uma confusão que aconteceu, a gente falou, né, de 3 candidatos da direita, mas nós tivemos 2 candidatos teoricamente de esquerda, né? Um foi o Eduardo Del Castillo, né? E o outro foi o Andrônico Rodrigues, né? E daí parece que o governo estava ali com 2 pés numa canoa, né? Não sabendo mais ou menos para onde é que corria, porque se o Andrônico Rodrigues encaminhasse, né, por um segundo turno, beleza, poderia de repente até cantar ali que foi uma vitória do MAS. Lembrando, tivemos 2 candidatos do MAS, só que assim, o que acontece? O Andrônico não, perdão, o Eduardo Del Castillo, ele concorreu por uma, como é que eles chamam? Organização social. Ele foi Ele pelo MAS, não. O Eduardo Del Castillo foi pelo MAS. Sim, só que ele concorreu por uma organização social chamada Pacto de Unidade, porque tem... Pode falar. Tá, não, porque os 2 concorreram pelo MAS, não. Não, Andrônico Rodrigues, Andrônico Rodrigues é do MAS, e o Eduardo Del Castillo também. E a informação que eu encontrei é que ele concorreu por uma organização social chamado Pacto de Unidade, que assim, é uma coisinha que eu não entendi muito bem, né? Mas enfim, a informação que eu encontrei foi essa. Então, né, o governo tinha... Eu acho que é bom deixar isso claro, porque os votos do MAS, eles foram computados na figura do Eduardo Del Castillo. Já o Andrônico Rodrigues, ele foi candidato pelo Aliança Popular, né, o Aliança Popular. Então, só para deixar isso bem claro aqui, porque na votação, quando a pessoa foi votar lá, ela não votou no MAS,
né, quando estava votando no Andrônico, e sim quando quem votou no MAS ou quem votou no Eduardo del Castillo é que votou no MAS. Então, para não confundir as coisas, porque o MAS hoje ele está sob o controle do grupo político do Arce, e o Eduardo del Uhum. Castillo é ministro, né, do governo Arce, ministro de governo. Então, o Andrônico, que é É o senador, Andrônico. presidente do Senado, inclusive, Uhum. concorreu pelo Aliança Popular, que é uma. Eu não posso dizer que é um partido em si, mas é uma agremiação partidária que cedeu a ele a candidatura à presidência nesta Ah, então eleição. foi o contrário. Tá, então eu entendi ao contrário. Tá, então eu entendi ao contrário, tá, ok. Foi bom tu ter dito. Eu tinha entendido ao contrário. Eu achei que era o Eduardo del Castillo que tinha Tanto é, concorrido por uma agremiação. Tanto é que quando a gente mostra essa tela aqui para o público, eu acho que ela é boa para deixar isso bem Uhum. claro mesmo. O MAS, que é o Movimento ao Socialismo, que é o partido, né, Sim, que governou aí sim. 19 anos na Bolívia e tal, esse partido terminou essa eleição com 2 deputados apenas, porque é considerada aí a votação, né, que foi feita no MAS, né. Já Aham, a Aliança Popular, né, que é essa agremiação partidária sim. do Andrônico Rodrigues, aí não, a gente já está falando aí de 7 deputados, né, na Câmara, e quando a gente olha ali para o Senado, nenhum senador, mas já tem 7 deputados quando a gente olha no quadro, né, são Aham. 5 em cima, mais 2 aqui embaixo. Então, é, acho que é bom deixar isso claro, porque quando fala que a votação foi a pior votação da história do MAS, né, do Movimento ao Socialismo, é porque quem nesta eleição representou o MAS foi o Eduardo del Castillo, que terminou a eleição com 3% dos votos. E lembrando, né, Cláudia, que veja bem, né, essa foi uma eleição que teve uma particularidade. Não teve primárias. As primárias foram canceladas, né? Porque existia um acordo entre os partidos políticos e também com a corte, né, para votação dos juízes no final do ano de 2024, né? Então, por isso não houve as primárias para escolher os candidatos. Não, foi uma eleição daquelas que Aí até imagina, aqui, aí tu já imagina, né? Aí já até, foi aquela confusão, né? não, mas até aqui o que me estranha diante de tudo isso é a aceitação ao resultado, a ideia de que vai ter uma transição, a ideia de que o partido no governo há 19 anos, né, vai deixar o governo, tudo isso assim com tanta naturalidade, até se a gente pegar o que a entrevistada, né, a professora Flávia Loss trouxe aqui do retrospecto, do contexto histórico e da maneira como as diferenças, né, étnicas na Bolívia elas são muito agudas, ver o governo do Arce tratar uma transição, não, independente de quem vença, vai ser tudo É só um tranquilo, protocolo. é um protocolo, é assustador, é É, como visualizar o governo Nicolás Maduro em algum momento lá na Venezuela, falando, não, tudo bem, a gente vai fazer uma transição aqui para Maria Corina Machado e vai ser tudo dentro da tranquilidade, do protocolo democrático, republicano. Isso que estranha, porque está muito claro que assim que eles assumirem o poder na Bolívia, seja o Rodrigo Paz ou seja o Jorge Quiroga, tudo indica que, como disse a professora aqui, por mais que o Rodrigo Paz talvez nem tenha essa intenção de início, de partida, mas se a gente olha de novo para esse quadro aqui, eu acho que esse quadro aqui é mais importante até do que da votação para a presidência. Como é que o próximo presidente não vai dar espaço ou vez ou voz para a direita boliviana? É muito difícil, é, porque ele vai ter que negociar exatamente com essas figuras que estão sendo eleitas neste momento, com um aspecto ali de ódio mesmo e de revés, né, de impor um revés aí ao MAS, ao movimento ao socialismo. Só que, Cristiano, para terminar, da minha parte pelo menos, eu fui pesquisar uma notícia porque eu queria entender, tá, mas quem está sendo eleito pelo Libre, quem está sendo eleito principalmente pelo PDC, que é o partido que venceu o primeiro turno, quem está sendo eleito? Quem são esses deputados? Quem são esses senadores? Eles, de fato, concordam com essa visão de mundo de direita, conservadora, neoliberal? E eu encontrei uma matéria que é interessante, vou até compartilhar com vocês, que é lá da Bolívia, né? O site é LDB, né? O Dever e tal, aham, em é o português, dever. está aqui. É muito interessante porque, ó, vamos lá. É,
há 21, né, 21 legisladores, ou seja, eleitos, que militam em partidos distintos daqueles que eles postularam. Então teve gente aí que concorreu pelo Livre, que concorreu pelo PDC, só que estava afiliado ao MAS, por exemplo. Que loucura, velho. Estava afiliado aqui, eu vou até destacar, vamos lá, né? Aqui, né? Uma análise do jornalismo de dados, né, elaborado por Bolívia verifica, identificou um fenômeno chamativo na nova Assembleia Legislativa Plurinacional. 21 legisladores eleitos, entre titulares e suplentes, militam em partidos políticos diferentes daqueles, né, que eles, ou daqueles partidos ou alianças que eles postularam nas eleições gerais de 2025. A investigação, né, a investigação jornalística se realizou cruzando as listas, né, de candidatos ganhadores com o registro oficial de militância, né, o registro de filiação, lá no Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia. E aí aqui, ó, o PDC, que é o partido do Rodrigo Paz, é o que tem mais casos, porque é o Partido Democrático Cristão, concentra a maior parte desses casos. 12 dos eleitos figuram como filiados ao MAS, também filiados à Frente Revolucionária de Esquerda, ou ao Morena, a ADN e outras forças. E aí tem também no caso do Livre, né, aqui embaixo, se a gente for pegar, tem aqui, né, a análise do Bolívia Verifica mostra que 72 candidatos do PDC e do Livre participaram da contenda, apesar da filiação em outras siglas. Então, o que aconteceu na Bolívia, de fato, vai levar um tempo para a gente entender, só que teve gente que pulou do barco do MAS antes da votação, ou na véspera da votação, ou estava no MAS até o dia da votação, mas venceu já na sigla do PDC e agora vai continuar, né, ou vai assumir uma cadeira lá na Assembleia Nacional, já filiado a um outro partido. Então, tem aí um movimento, para terminar, um movimento político que não é desprezível, um movimento político de entender, de quem entendeu, falou, não, peraí, essa eleição não é do MAS, essa eleição não é da esquerda, por mais que eu esteja no MAS, por mais que eu concorde com as políticas do MAS, mas enquanto figura eleitoral, eu preciso estar num partido que vai vencer. Então, é surpresa pra gente, Rodrigo Paz? Mas pelo jeito teve gente aí que já estava sabendo desse, ou se antecipou a esse resultado, porque um sujeito no MAS iria se candidatar pelo PDC, ainda mais se a gente lembrar do histórico do MAS, né, tão favorável, tão exitoso aí de vitórias eleitorais. Então, também essa notícia é bem interessante, né, Cristiano? Tem que ver também que vão ocupar as cadeiras, né? Isso aí vai ter que ser melhor analisado, com certeza. Rapaz, teve gente pulando do barco aí. Gente que, pelo jeito, já estava se antecipando, né? Porque o Rodrigo Paz, ele é a surpresa. E se a gente for pensar, o Cristiano acompanhou aquela eleição de 2019, né? A eleição do Evo. Não, a de 2020, a 2020 do Luiz Arce. Porque a de 2000... A do Evo foi... Qual era a eleição que tinha um pastor sul-coreano lá? Era de 2019 ou 2020? Eu acho que era 2019. Tenho quase certeza que era 2000. Pior é que agora eu tô em dúvida. Eu não sei, cara. Era. Não, mas ele era mesmo, mas ele lembrava muito o Bolsonaro mesmo. Inclusive, ele desistiu, né? Ele ia concorrer, mas ele desistiu. Então foi em 2019. E ele eu acho que foi 2019. Eu acredito que sim, porque ele é pastor, né? Eu acredito que sim. Então, veja como o mundo muda, né? 6 anos depois, ninguém tá falando que o Rodrigo Paz é o Bolsonaro boliviano, né? Por mais que ele esteja no PDC, que é o mesmo partido do pastor sul-coreano, boliviano, lá eu acho que é de ascendência sul-coreana e... Ele é sul-coreano mesmo. Só que daí ele se mudou, a família se mudou para Bolívia, né? Olha só essas histórias. Quero agradecer demais a todos e todas que participaram ao vivo, que me acompanham depois também, um forte abraço, reforçar aqui o convite para que vocês também se inscrevam no canal Em Nome da Rosa. Esse programa vai ser retransmitido lá, o Cristiano sempre sobe lá também o programa da prática política, o programa Espaço Trabalhista no canal Em Nome da Rosa, que agradeço muito por essa parceria. Muito obrigado, Cristiano, valeu mesmo, viu? Valeu, Cláudio. Foi um prazer conversar com a professora, né, a professora Flávia Loz, que
nos trouxe informações muito valiosas e um bate-papo muito interessante sobre a política latino-americana que a gente, sempre quando pode, vem aqui pautar no espaço trabalhista. O Cristiano sempre está de olho, inclusive eu recomendo que vocês acompanhem o canal Em Nome da Rosa, porque ele sempre está acompanhando esses processos, não só eleitorais, mas processos políticos, reforçando que agora no final do ano, em novembro, teremos também a eleição, No né, além do Chile, segundo né? turno, na Bolívia em outubro, né, reforçando, segundo turno ainda, gente, Uhum. ninguém está Sim, falando sim. que acabou, né, mas segundo turno, tem a eleição no Chile também em novembro, e em maio do ano que vem já tem eleição na Colômbia, em outubro a eleição aqui no Brasil, então ficar de olho nessas principais eleições, né, nesses processos eleitorais. Quero fazer dois convites a vocês para se inscrever aqui no canal, é um convite que é muito importante, e também o segundo convite que é financiar o trabalho do canal da Prática Política, o jornalismo independente que é praticado aqui, então tem um Apoia-se, tem o Clube de Membros e também a chave Pix, que estão todas aí na descrição do vídeo, essas formas para que você possa contribuir, e por fim, procure da Prática Política no Spotify, vai encontrar todo o conteúdo de graça para escutar quando e onde quiser na versão podcast. Muito obrigado a todos, se cuidem, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.